O time está muito mal fisicamente. Ah, muito isso. Isso não existe, Duda. Me conta por que não? Duda, tu acha que um time inteiro vai estar mal fisicamente? Trabalhei com o Cudê e trabalhei com o Otávio, preparador físico dele. O preparador físico dele é excelente, muito bom. E ele trabalha muito em intensidade. Não, eu acho que o Fernandão colocou aquela zona de conforto, foi uma estratégia do Fernandão para mexer com o grupo. Tá? Mas na realidade, tu podia ter um ou outro jogador na zona de conforto, mas não tinha um time numa zona de conforto. Não. Entendi. Ele foi pra, de fato, usou a imprensa para dar um recado. Ele usou uma estratégia. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês sabem, né? Toda segunda-feira, 19 horas e de vez em quando nas quintas-feiras, também às 19 horas. Hoje, se você clicou, seja muito bem-vindo. Este é o canal Duda Garbi. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, para nós é muito importante. Também o like, deixa o seu like diretaço. O assado hoje é com um cara que é referência na área de fisiologia, preparação física, ou seja, tudo que demanda uma preparação física dentro do esporte. Começando com o esporte, concluindo em futebol, uma sumidade, uma unanimidade no meio da bola. Professora Hélio Carraveta, por mais de 25 anos, trabalhou no Inter, começou no Grêmio, passou pelo Santos e tem uma trajetória muito, mas muito vencedora dentro do futebol. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Se você é um curioso da bola, aqui tem bastidores e muita informação nesta área. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fiquem conosco. Hélio Carraveta é o meu convidado de hoje para um assado Deixa eu dizer que o conteúdo tem um oferecimento de Alfa, a casa de apostas que apostou no Grêmio e no Internacional. Então tá sempre estampado lá ali é o patrocinador master, né, que chama, né? Tá estampado na camiseta, bonitaço, é Alfa. Se você ainda não é registrado, entre agora na Alfa e coloque o time que você torce. É sempre importante, eles perguntam ali, coloca lá Grêmio, tá bom? Beleza? Ó, não é investimento, é entretenimento, então não pense que vai mudar a sua vida, não, é pra fazer aquela fezinha pra se divertir, tá bom? Grupo Sinosserra, hoje temos recado do Novo Tera. O Novo Tera está na Guaibacar. Ali na Sertório tem Guaibacar na melhor avaliação do seu usado para você adquirir o Novo Tera. Marques Pan, mais de 17 milhões de pãezinhos feitos diariamente para nós. O pão é sagrado, é Marques Pan. Fruc Bebidas com todo o seu menu de opções. Água da Pedra, tem Bela Vista, tem a Fruc Berga, que é uma delícia, então experimente toda a linha Fruc, tá bom? Fruc Bebidas, Dom Fiorella tem o sal oficial do assado, é uma collab muito legal que a gente fez, eu tenho certeza que você já viu, já conhece, mas adquira agora para melhorar ainda mais o seu churrasco. O seu churrasco fica bom com a Ave Serra. A Ave Serra tem coraçãozinho, tem coxinha, tem tulipinha para você colocar no seu churrasco o melhor complemento ali da carne bovina, que também temos a nossa dica, né? Mas estamos falando de Ave Serra. Ah, tem os empanados da Ave Serra, que eu tenho certeza que você já viu espalhado por aí, esta carinha lindona, né, estampando empanados. Então hoje a gente vai comer primeiro um empanadinho Ave Serra, um crocante, aí depois tem tulipinhas e coxinha Ave Serra. A carne bovina do assado é Las Piedras, distribuída pela PMI. Hoje tem uma entranha deliciosa, eu sou apaixonado em entranha. Las Piedras, a melhor carne do mercado. E ao final, claro, Neugbauer, o chocolate 1890, cadê? 1891 tá aqui, ó. Rapaz, 55%, 70% ao leite, chocolate branco. Neugbauer também é parceiraça
do assado, beleza? Vamos fazer a vinheta e a gente volta com o professor Hélio Carraveta. Vamos aprender e tirar as nossas dúvidas. Agora sim, depois dessa vinheta maravilhosa, sejam muito bem-vindos a mais um Assado Para e hoje, como falei antes, uma sumidade da preparação física e da fisiologia do Brasil, quiçá do mundo. Hoje vocês vão conhecer mais de professor Hélio Carraveta, uma salva de palmas. Como é que vai, professor? Querido Duda, prazer estar aqui contigo. Eu acho que Poder conversar contigo. Eu acho que o senhor nunca tinha participado de um podcast que tenha uma comida e no teu caso aqui temos um empanado e eu não quero ouvir do senhor neste momento restrições ao nosso empanadinho. No Até vou provar empanado. Boa, professor! Essa aqui é do senhor aqui, ó. Muito bom. Muito bom nosso empanadinho, Ave Serra. Que delícia! Tem uma linha completa de empanadinhos. Se você... Cara, em Floripa, professor, eu tô na beira-mar norte ali. Gostei do empanado. Tá querendo fazer o filme comigo. Tá querendo. Ó, mas então um beijo pra rapaziada da Ave Serra aí, que os empanados são um sucesso. Todos os melhores lugares, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasil. Bom, professor, obrigado pelo teu tempo. Embora neste momento o senhor não esteja dentro do futebol, mas o senhor não está parado, o senhor está sempre em movimento. Para fazer uma analogia com o É verdade, eu continuo em movimento, eu continuo lecionando, tenho dado algumas... Por isso que o senhor é o professor. Por isso que eu continuo dando algumas consultorias, dentro dessa área A minha área mesmo, Duda, eu trabalho muito dentro da área da gestão de performance, gestão do treinamento. A minha vida inteira, Duda, foi com base, até foi produto de treinamento esportivo. Então, eu nasci como jovem, desde criança, com treinamento esportivo. Eu vivi o treinamento esportivo. Mas chegou a jogar bola, não? Fui treinar no Nacional, no Campo Nacional, com o seu Jofre. Era muito ruim, mas queria jogar bola. Até as minhas pernas eu entortei para ver se me admitia. Deixou elas cambotinhas. E tive lá com o seu Álvaro no Grêmio. Interessante, aí com o seu Jofre, eu já contei essa história muitas vezes, com o seu Jofre era muito querido, deixava lá, e aí voltava, fica aí, voltava. E numa delas o pessoal do Internacional queria que eu corresse. Bombeiro, o falecido bombeiro, o pessoal do atletismo, eu fui lá no Ramiro Soto, fiz um teste de pé descalço lá, ganhei as corridas. Aí recebi uma carta da Sojipa e fui para a Sojipa. Para mim aquilo foi o máximo, poder ir para a Sojipa. Aí fui para a Sojipa. Mas era velocista ou maratona? Era meio fundista. Meio fundista, 800? Corria meio fundo. Aí fui campeão com 16 anos, 17 anos, fui campeão brasileiro. Fui sul-americano, fui recordista brasileiro, que depois quebrou Agberto Guimarães, Joaquim Cruz. Ah, sério? Fui recordista gaúcho muito tempo. Fui laureado na Sojipa com 18 anos de idade. Já era laureado, já tinha sido campeão estadual, campeão brasileiro. Já fiz minha vida. E isso criou a paixão pela educação física, ou seja, por estudar a minha o corpo. paixão, Duda, a vida inteira foi pelo futebol. Futebol. Mas aí vivi dentro do atletismo, fiz o vestibular para medicina, acabei entrando para educação física e fiz educação física e segui minha carreira como professor. Fui professor de colégio estadual, colégio privado, fui presidente da Decoja no São João, formei times de handball, de atletismo dentro disso aí, trabalhei no estado, tudo, depois fiz a carreira universitária. Essa foi minha vida, mas tudo dentro do esporte. Tudo dentro do esporte. Fui treinador de atletismo na Sojipa, categorias menores, depois fui coordenador na Sojipa de atletismo e fui treinador de corredores de longa e média distância na Sojipa. Assim, tive 5, 6 campeões foram campeões da maratona de Porto Alegre. A Sojipa teve recentemente um campeão. Teve. Tive muito tempo. Fabrício Peçanha, pode ser?
Não, o Peçanha foi do... O Peçanha quebrou meu recorde. O Peçanha de Santa Cruz, foi campeão pan-americano. Mas ele não era da Sojipa, viajei. Não, era de... Mas gaúcho, sim. Gaúcho. Então foi uma vida dentro do esporte. Participava do grupo Solidariedade Olímpica, fui treinador de seleção gaúcha de atletismo, fui diretor técnico da seleção brasileira no Campeonato Mundial de Cross Country em Varsóvia. Bom, eu vivi o esporte. Isso antes de entrar para o mundo da bola. Mas nesse meio tempo eu fui preparador físico de futebol de salão do Grêmio. Quando o futebol de salão da dupla Grenal era forte? Era forte. Eu tive naquela época com o Mânica, com o Gustavo, com o Ivan, aquela turma toda. Com o Cacalo, não? Não, naquela época era o Lui, Paulinho Pelaipe, o Zélio Ockhams, o falecido José Otávio Mânica. Foi um determinado período. Foi naquele era período. Naquele salão ao lado do Estádio Olímpico ali? Treinávamos ali e depois nós treinávamos lá na Princesa Isabel. Tinha eu acho que era do Demai, tinha um salão ali, tinha um ginásio. Treinávamos lá, E o Grêmio foi campeão aquele ano de... Que ano nós estamos falando aqui? Eu não tenho assim na memória, não sei se isso... O quê? Final dos 80, 70? Foi final dos 80, não tenho... Não, mas não precisa... Não lembro. E aí como é que tu... Porque assim, tu é uma sumidade no meio da bola, assim, ninguém precisa te apresentar, botar cara crachá e tal. Mas tu sempre foi um cara muito discreto. Nunca foi o cara de vir a público. Não. Ficou... Quanto deu de Inter? 30? Tive no Inter 25 anos e 2 meses. 2 meses. Não, e depois tive algumas passagens aqui pelo Grêmio. A tua carreira inicia-se no Grêmio? No Grêmio. Tenho uma gratidão muito grande ao Grêmio. E depois, nesse período, eu estava fazendo doutorado em Barcelona. Aí eu recebo o convite, vou almoçar com Denis Abrão, olha aí, Zélio Ockhams e Cacalo. Aí eles me convidam para trabalhar no Grêmio. Eu digo, não, vou terminar meu doutorado. Aí, nesse meio tempo, o Grêmio me proporciona de fazer, por intermédio do Fábio Koff e do Zelinho, o doutor Fábio Koff, que tinha uma relação no Barcelona. Fiquei praticamente uma temporada... não chega a ser uma temporada porque na Europa é quebrado. Então, 6 meses? É mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que peguei do outro lado. Fiz das categorias de base e observei todo aquele trabalho do Cruyff, do Paco Seriolo, aquela turma toda no Barcelona. Aí quando vim para o Brasil, o Grêmio me convidou e eu fiz um programa de fomento ao desenvolvimento técnico nas categorias de base. Aí trabalhei lá com o Kleber Xavier, então, que era o treinador. Final dos anos isso foi em 1996. Final de 90. O Grêmio foi campeão, aquele final de ano foi campeão com aquele gol do Ailton, foi campeão brasileiro. Que era Luiz Felipe Scolari, Paulo Ali Paixão. Estava na base do Grêmio, então? Estava trabalhando na base da Grêmio, foi o primeiro ano. O Ronaldinho estava no Juvenil e o Tinga no Júnior, aquele time do Grêmio era uma máquina, era Ricardo Helder Scheider e o lateral era deixa eu ver o nome. Era Tinga, Rodrigo Gasolina, Rodrigo Grau, Carlos Alberto. Isso, Carlos Alberto. Formiga, eu acho que era o lateral esquerdo. Aí vivi bastante dentro daquele período no Grêmio. Foi um aprendizado para mim. Eu imagino. Um grande aprendizado. Aí nesse mesmo tempo eu tinha sido convidado em abril eu tinha sido convidado para vir para ser assistente técnico de preparação física do Flávio Trevisano no Inter. Depois fui convidado para categorias de base. Aí eu fui participei de uma entrevista com o João Paulo Medina em final de 1996, quando saiu o doutor. Quando mudou a direção do Grêmio, eu recebi o convite e aí fui para o Internacional. Então... Dezembro de 1996, 16 de dezembro de 96. Tu vê, né, Tchê, como são as coisas. A dupla está sempre atenta nos destaques de ambos. Então, começou a haver um destaque, deixaram uma brecha e foram te buscar. Aí trabalhei lá no Internacional com um grupo de dirigentes, eram 6 dirigentes em 1996, Ipsi Pinheiro, Silvio Silveira e Luiz Otávio Pellegrini, Fernando Miranda, Fernando Carvalho e Márcio Abreu.
naquela era no futebol. Então foi uma experiência... Mas daí tu vai profissional? Fui direto profissional, fui direto como coordenador de preparação física. Ali eu conheci Celso Rotti, numa mesa de reuniões, que ele estava assumindo como treinador, Beto Ferreira, João Paulo Medina, Eduardo Silva, Marquinhos, que era treinador de goleiro, hoje está na seleção brasileira. Eu comecei naquele momento. Nessa turma. Nessa turma. Bom, 97 o Inter faz um campeonato brasileiro muito bom, né, tia? Exatamente. E surpreendente. Exatamente. Aquele ano nós tivemos uma dificuldade muito grande, que nós tinha uma decisão, aquele jogo contra o Veranópolis, que podia não classificar, e aí o Inter vai e faz o campeonato, ganha o campeonato gaúcho, onde surge o Fabiano, o Christian, André, goleiro, João Gabriel, essa turma toda, Fernando, o volante. Foi o alemãozinho, né? Não, o Fernando Volante não, o Fernando Volante é aquele que foi, não, que o foi Anderson pro Palmeiras. Volante. O Anderson Volante, é o 5. Isso, E aí foi uma Regis, aquela turma toda. Foi foi um momento de uma transição na minha vida profissional. Mas eu tenho uma consciência bem forte em relação ao Internacional. Eu me entreguei para o Internacional, eu vivi o Internacional. Professor, só um parênteses, é fácil trocar o Grêmio pelo Inter e vice-versa? Naquele momento, o que eu estou dizendo agora, eu falei para o Fernando Carvalho. Quando eu estava em 1996, a diferença do Grêmio para o Internacional era da noite para o dia. Noite para o dia. Um abismo em termos de organização. Da noite para o dia, nada contra, mas tinha uma diferença muito grande naquele momento. Era um momento de transição, mas tinha uma diferença muito grande do Grêmio para o Inter, muito grande. Quando eu cheguei no Inter, eu percebi dentro desse contexto, e mesmo com toda a dedicação, com a competência que eu considero muito, que foi assim um abnegado, que muitas vezes nós falamos nele, é o Pedro Paulo Zacchia. Pedro Paulo Zacchia, mas muitas vezes o contexto também não favorecia, não adianta. O torcedor sabe só o que está acontecendo dentro do campo. Exatamente, então tinha esse contexto. Construindo algo e ali começa um processo de transição também no Internacional, de outro momento no Internacional. Tu teve os anos 70, depois esse momento começa no Internacional, nesse período, 1997, com novos dirigentes, novas cabeças. Então, começaram a ter mudanças. Eu vivi muito, tudo. Vivi o Internacional de ficar e de me envolver, de me intrometer em muitas coisas, de falar. Só para deixar claro, assim, então tu chega em 97 e fica até 2000 e... Cheguei 16 de dezembro de 96, aí saí de 23, nós somos 25, eu devo ter saído em fevereiro, foi depois do primeiro ano da gestão do presidente Barcelos. Do Barcelos. Quando terminou o primeiro ano. Sim. Isso foi... 2001... 2022. Já tava, né? 22. Fevereiro de 22 ou fevereiro de 20... Não. 25 anos, fevereiro de 22. 22. Tá, então assim, cara, tu viveu, vamos lá, glórias das maiores glórias, que é ser campeão do mundo, e viveu do Internacional. Fundo do poço. Isso é muito importante, Duda, que o cara, profissionalmente, tu tem sentimentos. E os sentimentos, e quando tu está trabalhando, principalmente no futebol, que é um esporte de incerteza, é um esporte onde acontece o imponderável. Tem algumas coisas que têm uma lógica. Então tu vive momentos e tu participa dentro de uma equipe, mas tu tem, mesmo tu estando na periferia, né, tu tem uma coparticipação muito forte. Tu tem a participação. Então eu digo assim, no Internacional, eu vivi 3 momentos no Internacional, 2 momentos muito difíceis e um momento dificílimo. Então isso marca muito. Vamos supor, eu vivi aquele momento, eu era coordenador geral do Internacional, seria um diretor executivo. Quando o Inter teve aquele jogo decisivo contra o Palmeiras, que podia ser rebaixado, aquele gol do Dunga. O gol do Dunga. Vivi aquele momento. Vivi o momento do Paysandu, naquele outro momento que foi horrível do Internacional. 2002? Exatamente. E vivi o pior momento na minha vida profissional, que eu vivi o rebaixamento. Então, vamos supor assim, vivi momentos
horríveis, péssimos no Internacional. Em compensação, vivi momentos de glória. Foram 12 ou 14 campeonatos gaúchos, campeonatos sul-americanos, bicampeonatos da Libertadores, campeonatos mundiais e títulos internacionais. Vivi o Internacional, então vivi tudo. Agora, o que muitas vezes te marca muito são os momentos das adversidades, né? Esse momento marca bastante. Então, quando tu está trabalhando dentro de uma organização, tu tem que te dar conta, tu comete erros e comete acertos. E muitas vezes tu está cometendo, muitas vezes, erros. Agora, uma coisa que eu não tenho bem claro para ti, assim, no internacional, nunca me omiti. Dizer o que eu pensava... Mas isso internamente, né? Externamente, não. Pois é, publicamente, pouco se falou de Hélio Carraveta durante 25 anos. Não. Externamente, não. Mas internamente eu tinha que... Muitas vezes... E outra coisa, tu cria dissonâncias internas. E muitas vezes as dissonâncias são importantes, mas sempre pensando no clube. Então são coisas que tu é obrigado a colocar. Muitas vezes determinado jogador, eu participava com o jogador. Muitas vezes o jogador vinha me falar alguma coisa, eu tentava minimizar, mostrar algumas coisas. E em determinados momentos, determinado jogador, eu disse, não, vamos falar com o treinador. Parra, professor, eu digo, vamos falar com o treinador. E o que acontece no diálogo com o treinador? Quando o treinador tem confiança, é bom para o jogador. Nunca é ruim para o jogador. Então o jogador conversa com o treinador e explica de uma forma aberta, transparente. Eu acho que essa transparência é muito importante. Que a gente muitas vezes tem medo, nós passamos a ter medo de fazer determinados tipos de observações, alguma coisa. Porque na vida tu não é dono da verdade. Por mais conhecimento, por mais que experiência que tu tenha, tu não é dono da verdade. Eu tive 25 anos no Internacional, pode chegar um dirigente com determinado ideal e com determinados conceitos que ele as ideias dele podem prevalecer e pode ser melhores as intervenções do que o cara que está há 25 anos. Isso pode existir, não é dono da verdade. Foi o que aconteceu, né? Senão o senhor não teria saído. Só fazer um parede. Eu vou colocar para nós o nosso início de eu vou comer isso aqui mais um pouco. Eu vou colocar aqui, ó. Ouviu? Ó. Isso aí é ave serra chegando aqui. Colocando uma tulipinha e também uma asinha. E daqui a pouco tem um bife ancho Las Piedras, grande. Não, hoje não é bife ancho. Hoje vai ser uma entranha Las Piedras absolutamente maravilhosa. O senhor fez uma excelente introdução para eu poder perguntar o seguinte. Tu disseste que enumerou 3... momentos difíceis, icônicos, assim, de quem acompanha o Inter sabe, né? Embora eu não seja gremista, eu sei decor esses 3 momentos. E sei também as glórias do Inter. Qual é a participação de um cara que é coordenador na derrota e na vitória? É igual. Tu tem participação igual. Quanto Mas ganha, o que tu poderia ter feito diferente? O que acontece? Muitas vezes, tu tem certas coisas, tu te sente muitas vezes impotente. Imagino. E pela impotência, pelo contexto, por mais que tu queira falar, tem situações que tu não pode te expressar naquele momento, tá? Tem coisas que tu não pode expressar. Vamos supor, vou te dar um exemplo que aconteceu quando nós fomos rebaixados. Vou estar bem claro para ti. Quando saiu o Argel tinha sido campeão gaúcho e tinha feito um bom trabalho. Chegou a ser líder depois do campeonato. Desandou. Quando saiu o Argel, pela característica, como ele dirigia o plantel, pela liderança da Argel, a forma que ele dirigia, pelas características dos jogadores, quando ele saiu, os meus pares ali, eu digo, tenho muito medo do Inter ser rebaixado. Ele saiu no 4º ou 5º jogo. Jogos, né? 4 ou 5 jogos. Tinha medo pelo contexto, porque tu passa a conhecer aquela realidade. E ali, muitas vezes, vamos supor, quando o time muda muito de treinador, tu passa a ter
Aconteceu com o Santos o mesmo. Quando tu começa a trocar com o time, quando tu vai perdendo a confiança, o jogador se sente inseguro. O jogador passa a ter insegurança. Naquele momento eu tinha essa percepção. Então, e outra coisa assim, eu poderia ajudar até um determinado ponto. De outro ponto, tu não consegue ajudar. Sai o Argel, vem o Falcão. Não, o Argel veio... E depois vem o Lisca e depois vem o quando sai o Argel... Acho que é o Falcão. Veio o Falcão. Depois o Lisca e depois o Roth. Eu levo o Falcão em casa... Não, desculpa, o Roth e depois o Lisca. O Roth e depois o Lisca. Eu busco o Falcão em casa, eu pego o Falcão em casa, levo o Falcão no último dia para casa e venho com o Celso Roth, que era vizinho um do lado do outro. Puta, não acredito, cara. Tu leva pra ele sair. São meus vizinhos. Não é que eu levo para sair. Sim, não, eu digo... Eu tô dizendo da relação, porque era o vizinho do outro. Claro. Então o que acontece? Naquele momento, tu sentia que o ambiente era muito difícil reverter. Aí tu tem um treinador que entra e fica 40 dias, ou 30 dias, 28 dias. Que é o Falcão. Aí eu te digo, que segurança tem o jogador? Que segurança tu dá para o jogador? Bah. Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. O jogador de futebol, ele precisa o quê? Precisa segurança. Ele tem que ter confiança. E confiança, tu tem que dar confiança para quem está liderando. Quem lidera o treinador tem que ter a confiança. Aí quando tu vê que não existe confiança, um treinador pediu demissão, aí entra outro, fica 28 dias, o Falcão não teve nem tempo de botar o abrigo, porque ele ficou ali, um jogo eu disse pra ele, tu não dirige esse jogo, tipo, tu nem assumiu, não, vou lá dirigir, eu digo, tu não conhece o time, nem dirige, ele disse, não, eu tenho obrigação de dirigir, foi lá, dirigiu, ficou... Então essas coisas são... Aí tu te sente impotente, mas tu tem participação. Tu tá trabalhando, quando tu trabalha numa organização, tu trabalha com uma equipe. Sim. Tu tem a mesma... foi ele, não. Fomos nós. O Inter foi rebaixado por nós. Não foi por ele ou por aquele, foi por nós. Tem que entender isso quando tu trabalha em equipe. Quando ganha, nós ganhamos. Tem a liderança do treinador. Agora, quando perde, tu tem que assumir mais. Não tem que deixar nas costas de um. Então a responsabilidade é nossa. Né? A gente tem uma cultura do achar o culpado. Achar. Exatamente, assim, achar o culpado. Quem foi o culpado? Não. Já viu os programas de rádio? Termina um jogo, cara, assim... Quem foi o culpado pela derrota? Às vezes não foi um. Não. Duda, vou te dar outro exemplo, Duda, que é muito comum a gente escutar. É uma área que eu trabalho a vida inteira. A gente costuma escutar assim, Duda. O time está muito mal fisicamente. Muito isso. Isso não existe, Duda. Me conta por que não. Duda, tu acha que um time inteiro vai estar mal fisicamente? Tu pode dizer o jogador mal, jogador X ou jogador Y, não está apresentando um bom rendimento físico. O jogador Y, ele está cansando. O jogador X está faltando velocidade. Mas o time mal fisicamente, não. O time está mal, é técnica, tática, emocional e num conjunto física. Tu pode dizer o jogador mal, está mal tecnicamente nesse jogo. O jogador tal está mal, mas o time nunca está mal. O time está mal de performance. O desempenho, a performance do time é ruim, está mal. Mas fisicamente tu não pode dizer. O time está mal tecnicamente, tá? Então tá todo mundo mal tecnicamente. Mas um time não pode estar mal preparado fisicamente. Pode estar mal preparado fisicamente alguns jogadores. Mas um time inteiro mal preparado fisicamente não existe. Mas se 6 estão, por que 11 não podem estar? Como? Mas dentro de um contexto, é impossível tu ter 11 jogadores mal fisicamente. Não tem como estar mal fisicamente 11 jogadores. Não tem. É porque assim, às vezes eu já vi essa colocação. É que às vezes também o cara tá correndo errado, então o cara se desgasta mais. Mas porque tem, em termos organizacional, taticamente. Então tu pode dizer assim, o time tá mal, a performance do time tá mal. Agora, tu querer categorizar, dizer, o time tá mal fisicamente, E por que quando a gente olha, eu tô linguagem do torcedor, sim, 100%. Eu acho que é importante. Quando eu olho na TV ou às vezes no estádio, assim, caramba, parece que esse time tá cansado, tá pesado. Não é fisicamente. Não é fisicamente, ele é um conjunto, é emocionalmente, tecnicamente, taticamente e fisicamente, tá incluído. Tu não pode dizer que é fisicamente.
Porque o físico, o aspecto, os componentes físicos, eles não se dão de uma forma isolada dentro do futebol. O componente físico, ele se dá. Vamos supor, componente físico tu pode observar, vamos supor, num corredor que está acostumado a correr a maratona em 2 horas e 30, aí ele vai lá, fez 3 horas. Porra, ele não teve o melhor desempenho. Ele num tá mal arremessador, fisicamente. num saltador, que tu pode analisar por parâmetros matemáticos, tá? No futebol, o que acontece? Tu tem parâmetros matemáticos, onde tu vê O GPS. o volume, as acelerações, tudo bem, ele te dá esses parâmetros, mas esses parâmetros tu analisa individualmente. Se tu pegar os parâmetros, eu vejo há 15 anos eu vejo esses parâmetros, tu vai ver parâmetros que tem jogadores que tiveram um ótimo rendimento físico e o desempenho, a performance dele foi muito mal. Aí tu diz assim, pô, o jogador tá mal. Não, pelos dados ele tá bem, mas é dentro do conjunto, então é muito... É o correr errado, o famoso correu errado. Então tu tem que ter cuidado quando fala, o time mal fisicamente, na minha visão, no meu ponto de vista, não existe. Eu posso E o que ter é uma má preparação física para uma temporada? Uma má preparação física para uma temporada é quando não existe uma sintonia dentro do trabalho. Muitas vezes dentro do trabalho tu tem assim, tu estrutura o teu trabalho, tu tem que dar base do teu trabalho. A base do trabalho é fundamental. Tá? Base do trabalho é fundamental. E outra coisa assim, tu trabalha com características de jogadores totalmente diferentes. Tu tem jogadores com características que são jogadores que não têm, vamos supor, uma performance técnica elevada, mas ele compensa com as qualidades físicas. Tu tem jogador que tem a própria inteligência, o entendimento do jogo, ele passa a ter dificuldade de entender o jogo, o cognitivo do jogador não é bom, mas ele chegou a alta performance. Então tu tem características individuais que são diferenciadas, tá? Elas são diferenciadas. Tá. E quando nós falamos num trabalho de... Uma má preparação. Num trabalho de pré-temporada, tu já, como a nossa pré-temporada, o nosso trabalho aqui é muito curto, tu já passa a trabalhar em cima das especificidades. E cada vez mais, dentro da parte específica, tu vai ter muito das características de um determinado jogador para te organizar teu coletivo. E muitas vezes tu não tem as características do jogador, elas não se complementam. Eu que sou leigo, então, tipo assim, cara, eu não quero dizer, o preparador físico X dá, por exemplo, mais volume, mas tem meia dúzia de caras que tem características de não se adaptar ao volume, e sim a outra, é isso. Exatamente, então tu adequa à realidade. Mas tem uma coisa que eu vejo, tem alguns detalhes dentro do futebol e dentro do esporte de alto rendimento, que é a renúncia, o sofrimento. Jogador de futebol tem que pagar o preço. Eu costumo dizer que o jogador de futebol, ele é um operário do esforço e um escravo da superação. Então o treinamento, justamente, muitas vezes, no treinamento, dentro do calendário, tu tem que provocar determinadas adaptações. E muitas vezes tu vê, dentro de um contexto, por características de jogadores, tu não provoca essas adaptações. Tu não tem, muitas vezes, a comissão técnica não tem tempo de provocar essas adaptações. Aí tu vê, muitas vezes, e essas adaptações, que eu considero a mais importante de todas as adaptações, é as adaptações organizacionais, relacionada ao coletivo, relacionada à estrutura organizacional de um time. Quando tu consegue encaixar, ter uma estrutura organizacional de time com características que se complementam, a tua equipe tem em primeiro lugar, ela tem um desgaste físico menor. Em segundo lugar, o jogador passa a ter segurança. Ele tem segurança, ele passa a ter segurança. Isso é importante. Muitas vezes, quando tu não tem esse encaixe, tu vai dizer assim, o time... Tu não consegue o encaixe, tu vai dizer assim, o time está mal físico. Muitas vezes está mal a performance do time. E é um trabalho complexo, Duda. Mas, professor, eu tendo a achar, pelas tuas explicações, me corrige, que num futuro
muito curto, as preparações vão ser cada vez mais individualizadas. O trabalho, ouve bem, o trabalho onde tu vai... Ou setorizada. Vamos treinar de uma forma a defesa, os laterais, porque... Mas hoje já é. O trabalho onde tu está buscando melhoria de parâmetros físicos, tem que dividir, parâmetros físicos. Eu posso ter parâmetros físicos elevados e não jogar nada. Eu tenho que ter os parâmetros físicos. Os parâmetros físicos, o que é? Tu otimiza a tua condição física para o teu trabalho técnico e tático. Claro, mas por isso que é tá uma comissão técnica. Exatamente. Tu chega lá, como é que eu preparo os caras? Cara, eu quero características de velocidade, tá bom? Tu passa a trabalhar de acordo com as necessidades. Hoje já se trabalha assim. Hoje os clubes já estão trabalhando. Mas os treinadores vinham e te pediam, cara, esse ano eu quero jogar em transição, então eu quero... Mas a comissão técnica, os treinadores hoje vêm com uma comissão técnica. E os treinadores vêm com uma proposta de trabalho, uma proposta metodológica. Tu tem uma comissão técnica, vem com uma proposta metodológica. E vem com uma proposta. E muitas vezes tu vê assim, tu diz, pô, como é que esse cara não acerta? Ele não acerta, não... Como é que o time está mal? Muitas vezes não acerta. O time está mal pelas próprias características do jogador. E ele não tem. E não tem o encaixe. Sim, aí é o treinador que não se adaptou às características do grupo que ele pegou. Não, mas muitas vezes os jogadores não têm características para formar em termos de uma equipe. Não é o treinador, é muito fácil colocar no treinador. Muitas vezes o treinador chega, jogadores com características diferentes. Não encaixa. E outra coisa, jogadores com perfil emocional diferente. Aí tu diz assim, a culpa é do treinador. Não é do treinador, muitas vezes... Mas é que é muito mais fácil trocar um do que trocar 25. Né? Exatamente. Aí tu vai buscando muitas vezes a troca. Muitas vezes a troca do treinador é uma troca muito mais motivacional. Também. Professor, outra coisa, por gentileza. Daqui a pouco vai sair o nosso aperitivozinho, a Serra, já temperado. Deixa eu te perguntar outra coisa que eu acho curiosa. Tu chegou a trabalhar com o Kudê? Trabalhei. Muitos falou, e aí tu fica à vontade para responder, que ele não gostava de tal da força. Ele não gosta de ir para academia. O que tem de verdade, o que tem de mentira, o que é mito? Trabalhei com o Kudê e trabalhei com o Otávio, preparador físico dele. O preparador físico dele é excelente. Excelente, muito bom. E ele trabalha muito, muito em intensidade. Então, o Otávio trabalhava na academia. Enquanto eu trabalhei com ele, trabalhava na academia. Só que ele enfatiza muito, muito, muito parecido com o trabalho do Pintos no Real Madrid. Eu tive agora no Real Madrid, tive lá com o Ancelotti e com o Pintos. Muito parecido com o trabalho do Pintos. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes o time não encaixava, mas o Kudê tinha um grande preparador físico. E o trabalho do Kudê não foi bem no final. Mas o que é a diferença de intensidade e força? Ele trabalhava, ele dentro do trabalho de musculação... O cara dizer que não entra na academia, depois dá uns meia dúzia de jogadores aí, vai jogar, mas não ia na academia. Ia na academia, mas as características de cada um. E outra coisa, ele tem característica, tem métodos de treino, tu tem que respeitar. Com um jogador que reclama isso, ele deveria falar para o preparador físico, eu quero fazer mais força, eu preciso fazer mais força. E o Otávio daria oportunidade para ele fazer mais trabalho de força, porque muitas vezes tu tem a tua necessidade. Sim. É individualizado, né? É o que exatamente, tem agora, o jogador que depois sai o preparador físico, sai a comissão técnica, ele não trabalhou força. É o traíra. Ele devia ter dito para o cara aqui, eu preciso fazer isso. Ele ia fazer. O Otávio era um bom preparador físico, muito bom. Agora o Inter está com o Paulo Paixão, que para mim Mas, por exemplo... É uma referência para mim o Paixão. Mas assim, na prática para todos, né? É, uma grande referência. Paixão é uma sumidade. Não, eu ia te perguntar assim, dentro desse negócio do Kudê, tá? Não querendo pessoalizar, aliás. Mas, por exemplo, um treinador que vem de uma escola argentina ou uruguaia, onde as viagens são menores, de fato vão ter a dificuldade de treinar no Brasil, fisicamente falando? Tem. Geograficamente, nós do sul do Brasil ou do norte do Brasil, nós levamos desvantagem. Porque o próprio calendário e as viagens têm um desgaste físico, um desgaste emocional muito grande. Então nós somos prejudicados, tanto o Grêmio Internacional, Juventude,
No Sul, nós somos prejudicados em relação Quanto o a Bahia, o Vitória, o Então, Sport. eles são prejudicados. As vantagens são no centro do país, onde tu tem 2, 6, 10 clubes lá, 11 clubes que estão no centro do país. Então tu tem vantagem, porque ali os deslocamentos são Qual são é menores. o desgaste num jogador com uma viagem longa e uma noite mal dormida? Duda, isso é fundamental, é o tempo de recuperação. Muitas vezes ele não tem tempo de recuperação com as viagens, não tem tempo de treinar. Pela distância, o tempo de treinar é curto e as viagens também. Então ele não tem o tempo de recuperação. Muitas vezes os Então não é a viagem em si, é a falta do treino Tu vê posterior. os clubes agora, vamos supor, o clube X jogou agora, o clube X, um clube jogou lá no Peru. Aí vem aqui para jogar No Rio? No Rio. Depois aí vai tu a BH, jogou no Peru agora. Na quarta, depois vai jogar no sábado no Rio. Aí eu te pergunto, o que tu vai treinar nesse período? Eu acho que não treino, né? Aí eu te digo uma coisa, aí tu não treina, aí tu vai. Aí ele tem que recuperar, aí vai jogar. Aí tu pensa que assim, eu vou encontrar milagre em relação a isso. Tu vai encontrar milagre se tu tiver um plantel bom e jogadores que se encaixem. Se não é magia. A gente pensa no futebol, muitas vezes, de uma forma mágica, com paixão, com forma mágica, mas tem uma lógica dentro do futebol. A lógica é a recuperação, porque senão não tem como. Tem uma lógica no futebol que eu acho assim, ó, características de jogadores. Quando tu consegue integrar características de jogadores, tu vai formando tu consegue formar um time. Tu joga futebol, tu vê que tu te adapta mais com determinados parceiros que estão jogando, com outros tu tem mais dificuldade, tu tem que correr mais, tu erra mais. E o mesmo ocorre dentro do futebol. Então são características, então é muito importante quando tu contrata jogador. Será que essas características se complementam? Ou tu contrata o jogador pelo nome? Ou tu contrata o jogador pela história? Isso passava por ti em algum momento no Inter? Eu tive casos, tive 2 casos, 3, que eu não vou citar, que eu fui, já estava pré-contratado jogador, então não tinha condição de vir. Que falou, cara, tentou vetar e não conseguiu. Não isso? consegui. Ah, conseguiu? Consegui, mostrei. Eu tive 2, 3 casos que eu fui. Quando me mandava, fui. Teve um caso que o Muricy disse, vai ver, se tu achar que não dá, não dá. Pode te perguntar um caso e aí tu fica à vontade se disser que Sim. passou por ti. O Adriano Imperador no Inter, em algum momento, foi verdade? O quê? O Adriano Imperador na época do Dunga. Que o Inter queria? Que o Inter chegou a fazer exame, não sei o quê e tudo mais. Teve especulação, sim, em relação a isso. Mas não chegou a. Não ao foi departamento. contratar. Não. Mas Não, teve especulação, sim, do Adriano. Né? Sim, teve especulação. Aí, mas não andou, não chegou até a tua. Não andou, tua área. não andou, mas teve especulação. Mas o Adriano, na época, já era acho que ele já tinha ido e vindo de uma parada. Aí é complicado. Muitas vezes o jogador, tu quer que o jogador passe uma temporada trabalhando um ritmo de jogo. Uma intensidade de jogo e vivendo um outro contexto em termos de competitividade. Aí tu acha que o jogador vem para cá, ele vai se adaptar em 1 mês, em 2 meses ele vai estar jogando. Não. Tá, então vou te fazer uma pergunta bem específica, já que tu me deu a deixa. Por que o Cuéllar, no caso, eu sei que tu não tá no Grêmio, não tem como tu ler, mas por tudo que tu sabe do que acontece com o Cuéllar, 6 anos de Arábia, treinava de noite, etc e tal. Quais são as dificuldades, a razão dele não conseguir entrar em forma? Eu estive em Dubai, agora fiquei 1 mês lá em Dubai, um tempo atrás. E vejo, o que acontece? Tu tá trabalhando, tu tá dentro de um contexto, tu tá num nível de competitividade. Tu tem uma carga de trabalho X, tá? Carga de trabalho X. Então, toda a tua estrutura, tanto emocional quanto física, quanto a própria relação do fuso, tu te adaptou àquilo ali. Tu adaptou. Aí tu acha que tu consegue em 1 mês, 2 meses ter uma mudança drástica? Não. Essa mudança, Duda, ela não se dá só no plano físico.
ela se dá no plano emocional e no plano cognitivo. E isto é um processo, não ocorre, não tem uma magia de uma hora para outra. A não ser que o cara, mesmo assim, que ele tem uma, enquanto ele está na, ele tem uma missão muito grande por uma seleção que ele está treinando com treinamento individualizado, com personal, está buscando outras formas de adaptação. Não, ele está adaptado a um contexto. E para te mudar essa adaptação é difícil, porque nós chegamos nas nossas vidas, a melhor coisa que nós temos, quando a gente, vamos supor, tu te encontra numa zona de conforto, tu não quer sair mais daquela zona de conforto. E o cérebro do homem, ele busca sempre o que é melhor. E aí tu tem que mudar de uma forma. Aí tu acha que de uma hora para outra tu vai mudar. E tem outro aspecto também, a adaptação ao coletivo. A gente não se dá conta, a adaptação ao coletivo, quando as equipes casam. Eu te pergunto o seguinte, vou te dar um exemplo. Em 96 o Grêmio foi campeão. Pega o time de 96, o time de 96, o time casava. Surgiram dali. Os jogadores não eram, sim, não tinha história, dali surgiu história. O time do Internacional que foi campeão do mundo. Também era um... O que surgiu? Dali fizeram história. Uhum. Mas o que acontecia? Começou a ter um encaixe. Esse encaixe é fundamental. E um aspecto muito importante, quando tu é aqueles jogadores, quando tu tem um grupo que todos querem transpirar. Aquele grupo que busca, que tem lideranças, que busca alternativas para jogar. Tem a vontade, participam, falam. O grupo do Internacional, quando foi campeão do mundo, existia uma inquietação, uma dissonância sempre entre eles, sempre para o melhor. Existia uma competitividade, existia uma competitividade interna para te atingir a melhor performance. Todos os grupos vencedores são isto. Agora, não pode ter um grupo vencedor com acomodação. O grupo vencedor é quando o cara que está jogando te desafia. Quando ele está inquieto com o resultado. Quando ele vem falar para ti, cria algumas coisas, quando ele fala para ti algumas coisas que tu não gosta. Mas que ele fala para ti algumas coisas que não gosta, visando a competição, visando melhorar a qualidade, visando melhorar a agressividade para jogar. Agora, quando o cara se acomoda, isso aqui está bem, tu não cria essa dissonância é fundamental. Tá, aí primeiro, só vou concluir o assunto do Cuéllar por ser uma curiosidade. Eu não quero falar assim, eu não posso falar diretamente com o Cuéllar, mas eu te falo no sentido geral, em termos de performance. No sentido geral, por exemplo, 6 anos treinando à noite, em outro clima, num outro fuso horário, certamente é significativo. Claro, é uma readaptação, tem que dar tempo. E eu te digo uma coisa, eu não conheço o jogador, mas qualquer um jogador que vem para cá, ele tem vontade de melhorar. Não, é impossível. Isso é impossível, ele quer melhorar. Óbvio. Mas muitas vezes aquele espaço de tempo. E outra coisa assim, com a pressão externa. Sim. A pressão externa, tu quer acertar, quanto mais tu quer acertar, mais tu erra. Entendi. Tá, voltando sobre a zona do conforto ali, uma hora tu falou ali que eu fiquei na minha cabeça. Uma vez o Fernandão falou isso do grupo do Inter. Isso aqui, puta, né? O Inter naquele momento tinha tal zona de conforto de fato. Tu te lembra dessa época? Lembro. Eu era muito amigo do Fernandão, foi um cara que meu amigo, eu tive com ele em Goiás. Foi um líder, fez uma história, uma linda história no Internacional, um cara que que Deus o tenha, eu tenho um carinho por ele muito grande, inclusive em um livro meu eu faço. Não, eu acho que o Fernandão colocou aquela zona de conforto, foi uma estratégia do Fernandão para mexer com o grupo, tá? Mas na realidade, tu podia ter um ou outro jogador na zona de conforto, mas não tinha um time numa zona de conforto, não. Entendi. Ele usou, de fato usou a imprensa para dar um recado. Ele usou uma estratégia, mas não dá para não dá para classificar aquele time como um time de uma zona de conforto. E muitas vezes, Duda, tu no comando, todo comandante tem que ter a experiência, segurança. Ele não poderia pedir efetivamente. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes tu usa determinadas estratégias, determinadas situações, e muitas vezes essas situações, elas não são, quando tu trabalha num grupo, tu generaliza muito o grupo, então tu tem que tomar
cuidados. A mesma coisa, eu nunca quando chegou um treinador, me perguntava sobre o jogador, eu falava das características do jogador, as características positivas do jogador. Dificilmente eu ressaltava uma característica, eu reforçava a característica negativa. Por quê? Muitas vezes o jogador não acerta com o treinador e ele continua no plantel, ele pode acertar com o treinador. E se tu começa a caracterizar o jogador de uma forma negativa, o treinador já passa a olhar com um olhar diferente. Isso é verdade. Então isso tu tem que tomar muito cuidado. E publicamente, o jogador é um patrimônio do clube. Mesmo tu sabendo das deficiências dele, tu tem que valorizar ele. Mas, por exemplo, o que o Felipe Luiz fez agora, de externar algo bem específico do Pedro. Sim. Quando tu olhou, tu disse assim, não sei se esse era o melhor caminho. Porque, assim, profissionais do futebol elogiaram e profissionais do futebol criticaram. Foi bem dividido. Assim, eu acho assim, que a acomodação, na minha visão, tá? Eu acho que não tinha que... Publicamente, eu acho que ele podia se preservar. Quem podia falar isso aí, para mim, era um dirigente que quisesse falar. Entendi. Mas ele, como treinador, ele podia quebrar o pau com... Internamente lá, se mata. Minha visão, eu não sei o que passa com ele, eu não tenho... Claro. Mas eu acho que é um jovem, né, com todo um potencial, com toda uma história no futebol. Um belo patrimônio do clube. E outra coisa, e o próprio treinador tem um potencial grande, é um jovem. Outra coisa, de uma linha de conduta, mas eu acho que isso aqui teria... eu acho que é muito... Tu tem que cuidar muito dos assuntos, porque não deixa de ser um patrimônio. Não, 100%. É aquela história do cavalo. Mas eu contrataria o Pedro, tá? Só pra te avisar mesmo. Quando ele... Claro. Tu sabe a história do cavalo? Não. Tinha um cara que chegava no bolicho lá, dizia que o cavalo dele era o melhor cavalo do mundo. Comia pouco, andava na velocidade que queria, não incomodava. Passou a elogiar. Aí o cara disse, eu quero comprar teu cavalo. Ele disse, eu não vendo meu cavalo por dinheiro nenhum. E foi passando, ele elogiava o cavalo dele, cada vez elogiava o cavalo dele. Aí chegou um ponto, o cara disse, pá, te dou tanto. Eu disse, não, isso eu não quero. Não, quero tanto. Não quero. Aí o cara deu uma fortuna pelo cavalo dele. E levou o cavalo. Voltou no boliche, o cara começou a dizer para ele, pô, teu cavalo come, preguiçoso, anda devagar. Só depreciou o cavalo. Aí ele disse assim, não deprecia tanto teu cavalo, tu não vai conseguir mais vender o teu cavalo. É a mesma coisa com o jogador de futebol, tu vai começar a depreciar. Ele é patrimônio do clube, então tu tem que tomar cuidado. Só se elogia. Internamente, lenha. Eu acredito muito na disciplina. Claro. Eu acho que tem disciplina, tem hierarquia, tu tem que respeitar, tem disciplina. E acredito muito que o jogador de futebol, nenhum atleta pode estar em zona de conforto. Ele tem que entrar em sofrimento, tem que ter renúncia, tem que ter dor. Tá? Tem que ter dor. E eu acredito muito, acredito nisso. Tem que sofrer, tem que ter dor para poder vencer. Outro dia eu fiz até falando sobre esses movimentos de corrida de rua, eu mostrei que essa relação do sofrimento, da dor, da renúncia, por que tu vê tanta gente correndo? Porque isso aí, quanto mais tu forma uma fortaleza interna em cima disso, e tu mexe com o teu sistema nervoso, tu passa a produzir uma série de neurotransmissores, hormônios, essas coisas todas, que te dão força interna. Agora, se tu vai buscar a festa, a bebida, o efeito midiático, ela vai te dar uma força, ela não te dá essa força interna, ela te dá uma recompensa, tu passa a ter uma recompensa, o salário são recompensas, mas ela não te dá essa força interna. Essa força interna tu busca através do sacrifício, através do treinamento, através da renúncia. Mas acho que é perfil, né, professor? Não, é perfil de pessoas. Mas esse perfil comportamental tu tem que mudar. Quando entra dentro de um grupo, tu tem que mudar. Tu tem que ter um perfil que queira. Não, sem dúvida. Tu tem que ter um perfil que queira. Você é o famoso vagabundo. Eu acredito muito, eu acho assim que talento sem esforço não existe. Talento sem esforço não existe. Talento serve a alguma coisa, principalmente no meio do futebol. Talento sem esforço elimina. Talento é fundamental, mas tem que ter esforço. E ele tem que sentir, o companheiro do lado tem que sentir que ele está se esforçando. Eu acho que o maior exemplo do talento com esforço é o Cristiano Ronaldo. Talento com esforço. Um esforço absurdo. O próprio Messi foi talento com esforço, só que ele não demonstra, mas o Messi se dedicou para chegar onde chegou, dedicou talento com esforço, ele teve esforço. Ronaldinho,
teve talento com esforço. O Ronaldinho se dedicou, nosso Ronaldinho Gaúcho, que para mim foi um dos melhores do mundo, se dedicou, pô, tinha dedicação. Agora, quando tu chega com... O cara chega a um determinado estágio, determinado... Aí já não queria mais. Não, mas aí tu contrata, tu passa a contratar, tu quer que ele tenha o mesmo desempenho, a mesma vontade quando ele tinha 25 anos, 28 anos, quando ele não... Por isso que eu digo que é perfil. Não, mas aí o cara... Só um pouquinho, né? O cara tem um perfil até um determinado momento. Sim. Aí tu tem que assumir a contratação. Claro, óbvio. Não, eu te entendo. Tu tem que assumir a contratação. Tu é empresário, tu chegou a determinado nível, tu botava pedra no caminhão. Aí eu te contrato para te ganhar. Tu tá com aquele nível lá, já tem dívida, aí eu te contrato para botar pedra no caminhão. Tu diz, porra, esse cara é um vagabundo, não quer botar... Mas é óbvio, o cara chegou àquele ponto, muitas vezes ele não quer pagar aquele preço. E tu contrata. Não quer dizer que ele é mau. Fica o recado, não se contrate, analise. Analisa, tu tem que saber, tem que pagar o preço do futebol. Claro, é pior que é. É verdade. Aí o cara tem uma história. Pra mim o Ronaldinho é uma das... Pra mim um dos melhores... É melhor, pra mim foi, depois do Pelé, o melhor jogador do mundo. Mais que o Messi... Eu acho que o Ronaldinho foi acima de tudo. Eu sou fã do Ronaldinho. Assim, no auge... No auge. Sim. No auge. O auge do Messi, o auge do Cristiano Ronaldo, o auge do Ronaldinho, o Ronaldinho tá... O Ronaldinho foi 2 vezes o melhor do mundo, né? Pô, o Messi foi 8. Ganhou tudo. Tudo bem, mas... Não, eu também... Assim, o Ronaldinho, pra mim, plasticamente Plasticamente é ainda o foi, exatamente. Foi o mais mágico. Foi, pra mim foi. O mais mágico. Assim, Foi. o que fazia com a bola, pra mim, não tem explicação. Aí, o que acontece? Aí, quando ele atinge tudo, aí tu contrata ele. Pô, então, tu acha que ele vai querer carregar pedra pra botar? Não vai. É como um empresário, como tu carregou pedra, tu não vai querer... Isso é uma relação até meio humana. Aí teria que ter por gentileza, ô professor, vamos degustar. Aí, assim, ó, aqui, acho que aqui é mão, né? Eu vou pegar com a mão isso aqui. O guardanapi pode usar aí. Isso aqui é com uma coxinha ave serra já temperada, ou seja, tirou e vai direto pro fogo. Pode tirar a pelezinha, não precisa tirar e tudo mais. Como com tudo. Eu também, eu sou viciado. Sabe o que vai degustando enquanto eu faço a... enquanto a gente tá... Deixa eu dar o recado, ouvi que... Deixa eu ver se tô com o recado aqui, que tem recado aqui, ó. Atenção! Olha aqui, ó, é o recado da Guaibacar, tá? Testou, levou... Vem para Guaibacar fazer o test drive no Tera. Aliás, eu conheci o novo Tera, estive lá no lançamento. Então, aproveita o presente, R$2.000 de bônus na avaliação do teu usado. Vem experimentar o novo Tera. Testou, levou na Guaibacar. Que loucura, olha aqui. Professor, nossa, tem muito assunto bom ainda aí, porque o professor esteve no Santos, viveu coisas lá, e claro, tem uma amizade muito grande com o Falcão que eu quero conversar. Porra, e teve no Ancelotti esses tempos, não teve? Não, eu fui ao ano passado, setembro, eu fui a Madrid e o Falcão tinha me apresentado tinha me feito contato com o Ancelotti, fui muito bem recebido pelo Ancelotti. Inclusive, eu comento com meus amigos, ele me recebeu e eu conversei com ele, entreguei um livro para ele, para o outro, para o Pintos, e ele me leva, saí do gabinete dele, me levou para uma sala ao lado, onde estavam 2 da comissão técnica, ou 3, depois chegou ele, o filho dele ali, me levou na sala. Que hoje é técnico do Botafogo. Aí eu disse, professor, eu vou sair, vou guardar lá fora. Ele disse, não, pode ficar aí. Eu disse, não, mas vocês vão analisar o jogo. Não, isso aí tu sabe tudo, fica aí. Aí eles ficaram 1 hora analisando o jogo, o próximo jogo, eu sentado Eu nunca vi disso. Aí ele sai comigo, me fala do treino, me leva para o Pintos, na academia. Aí sai comigo, me mostra tudo o que ia fazer em relação ao treino. Eu digo, pô, para aí, esse cara sou fã dele. Eu tenho uma admiração com ele, acompanho os treinamentos, mas eu sou fã, achei um cara com o lado humano dele é indiscutível. E com uma segurança naquilo que ele faz muito grande. Ele olhou limpo, puro. Aí falei pro Falcão, eu te agradeço tudo, mas o cara Ele disse, não, é verdade, é fora de série. Ele é fora de série. Tá, tu aumentou tua confiança para um hexa, depois que tu teve essa experiência? Não, tu sabe que eu tenho eu torço muito por ele, torço por essa equipe que está na... Eu gosto muito hoje, o pessoal que está, Rodrigo Caetano,
Juan, o Cícero, acho que montaram uma equipe e veio... deixa eu te colocar, como treinador estrangeiro, Era o melhor. Era o melhor. Eu não estou falando, não quero assim nada em relação... É óbvio, nós como brasileiros, a preferência sempre é o treinador brasileiro, mas como estrangeiro, para mim veio o melhor. Eu torço muito por ele. É um cara diferente, tem um potencial muito... A história dele fala por ele, né? Precisa fala também, por ele, né? Exatamente. Ô, professor, não, eu ia te perguntar, a título de brincadeira também, eu queria que tu acho que tu não vai querer falar o nome, mas tentar descrever o jogador mais impressionante, que mais te impressionou fisicamente falando, fisiologicamente falando, e o mais vagabundo. Tio. Não, Não, eu vou te falar num nome que é unânime, pô. É o Guinha-Azul. O Guinha-Azul nunca tinha ruim pra ele. Sério? O Guinha-Azul era fora de série, assim, em todos os sentidos que eu digo. O Guinha-Azul não. Aquele ali estava sempre disposto a treinar. Não, teve outros jogadores que eu não quero fazer. Não, mas assim, o Guinha-Azul, é verdade que ele treinava de saco de plástico para poder suar mais? A gente sabe que o saco não ajudava tu mostrar para ele, mas ele queria suar com mostrar. Ele era um cara... E outra coisa, de bem com o mundo, ajudava todo mundo. Eu não quero... Mas teve outro... Eu não quero pecar, porque teve grandes jogadores do Internacional, passaram por grandes jogadores. Mas o que te vem na cabeça é o Guinha-Azul? Não, o Guinha-Azul, em termos de esforço, dedicação, foi... Me disseram que o Edenilson era um animal também, né? O Edenilson treinava. Eu gostei muito... O Dunga chegou no Internacional no final da carreira, mas o profissionalismo do Dunga... Legal. O Dunga, já naquela época, isso que ele faz hoje, já fazia muito antes. Muito antes. O Dunga foi um cara muito generoso, tinha generosidade com o próximo. Isso que ele está fazendo, ele fazia bem antes como jogador. As ajudas aí, né? Só que agora ela tem um efeito que eu acho extremamente importante, ele está socializando isso, começou a socializar de um tempo para cá, que é importante, que cria outras pessoas, também vai criando iniciativas em termos de solidariedade, isso multiplica a solidariedade. Não, sem dúvida. O Dunga fazia isso. E o Dunga teve uma conduta no Internacional também que me... Foi foda. Conduta do Dunga como profissional. Mas em que sentido, assim? Porque ele teve umas tretinhas com o Leão, né? Mas ele foi profissional. Não é a treta, ele se mantinha como profissional. Isso é muito importante. E qual era a diferença do Dunga, jogador e treinador? Que ele nos tirou o gol dele. Sim, claro, se aquele gol de cabeça... Ele foi profissional. Mas e qual era, o que tu viu de diferença do Dunga? Como treinador, o Dunga é bom treinador. Foi bom treinador. Olha o trabalho que ele fez na seleção. Eu acho ele maravilhoso. Olha o trabalho que ele fez na seleção. Trabalhou no Internacional, fez um bom trabalho. Dunga é... bom treinador. Só que o Dunga, o que acontece com o Dunga? O Dunga sempre teve uma pressão midiática contra. Sim, isso... As pessoas não... não perdoavam. Muitos formadores de opinião, continuavam destruindo o Dunga. O Dunga tem muito mérito. Eu não sei se eu estivesse no lugar dele... Aguentaria o que ele aguentou. Tipo, olha aqui, ó, ele foi campeão do mundo, campeão do mundo. O que ele fez nos bastidores como jogador e... o que ele ajudou. Ajudou, que é isso. Tá, e tem duas perguntas que ficaram na minha cabeça durante as tuas respostas, tá? Já botei nossa entranha ali, porque porque é uma delícia, né? Faltou um pãozinho da Marques Pan aqui, tia, para nós acompanhar. Mas olha aqui, professor, deixa eu te perguntar um negócio. Duas coisas. Primeiro, qual o efeito que o saco plástico do Guinha-Azul queria que fizesse por que não faz? Não, o efeito dele, ele acumula água. O efeito é psicológico. Não tem efeito nenhum. Não, quimicamente, nenhum, nada. Até é ruim. Dificulta todo o processo de transpiração. Porra, Guina! Achou que ia suar mais. Mas ele sabia disso, mas ele fazia, ele gostava, porque tem algumas coisas que o atleta faz. Eu tive atletas de tudo quanto é tipo. Tem algumas coisas que o atleta faz que não pode tirar, tem que deixar. Ele se sente bem e faz. Entendi.
Entende? Gostava, botava cheio aquele troço d'água, ficava cheio. Adorava, ele adorava. Eu lembro que os caras filmavam ele com uma roupa de saco de lixo. Ele contagiava. Contagiava. Sou fã dele. Contagiava. Professor, outra pergunta que se impõe. Tu trabalhou, por exemplo, com Forlan, né, com atletas assim de um alto nível. Ficou assim, muito né? tempo comigo. Eu levava para Sojipa, trabalhamos muito, ficamos muito tempo trabalhando juntos. Tia, como é que é trabalhar com um cara como um Forlan da vida? é O que ele te traz, assim, que ele traz de aprendizado? Muito. Com qualquer atleta tu traz aprendizado. Com qualquer atleta. Tu aprende com qualquer um. Tu aprende com um menino que está vindo da base, que está ali. Tu aprende com aquele atleta que muitas vezes é rejeitado pela torcida. Tu aprende com todos. Tu tem que estar aberto para aprender. Sim. Tu aprende. O Forlan é um jogador que chegou no Internacional, já tinha sido considerado o melhor jogador do mundo. Ele foi melhor da Copa, acho que em 2010, e ele desembarca no Beira-Rio, foi uma loucura. Um jogador diferenciado, já tinha uma história familiar também, que contribuía muito para ele, o pai dele, toda uma história de família. E tinha passado. Era um gentleman para trabalhar. Trabalhei muito com ele, levei muito para Sojipa. Trabalhamos juntos, ficamos um tempo grande juntos. Era um jogador diferenciado, com características diferentes. Tu tem que respeitar as características dos jogadores. Tem jogadores com determinadas características que tu tem que te adaptar a essas características para te poder provocar adaptações. E quando tu trabalha individualmente, as adaptações, tu provoca adaptações físicas, adaptações cognitivas relacionadas ao pensamento, à história de vida, à projeção como atleta, emocionais, tu tem que cuidar muito das intervenções que tu faz, as intervenções têm que ser cuidadosas. Em termos de diálogo, cara, falar alguma coisa pode magoar o cara sente... Magoar é assim, tu tem que cuidar, só que tu tem que mostrar, tu não pode negar, tem que mostrar o caminho, Sim. Tem que cuidar. Outro aspecto. Se tu vê um jogador que é indolente, um jogador que tem uma vida desregrada, tu tem que aproveitar aquele momento não para mudar, mas para mostrar caminho para fazer pensar. Para corrigir. Porque eu parto do princípio que a nossa felicidade como profissionais ela está naquilo que nós podemos fazer cada vez melhor, aquilo que nós sabemos fazer. E aquilo que a vida nos impõe como profissionais. Então tu é feliz, o jogador de futebol é feliz quando ele puder ter o melhor desempenho dele dentro de um grupo. Ele puder se sentir bem e ter um desempenho na tua profissão. Tu é feliz na tua profissão, quanto maior tu atingir o teu público, quanto maior o número de espectadores, quanto melhor for a tua capacidade de comunicação. O mesmo passa com o jogador de futebol, Duda. Jogador de futebol. Então ele tem que entender que ele tem que buscar a realização dele na profissão. Não é na mídia, é na profissão, no exercício da profissão. Então isso muitas vezes, isso tu tem que trabalhar. Isso deve ser trabalhado. Não, e isso que tu tá falando me faz lembrar até esses termos. Eu tava conversando, olha que entranha maravilhosa. Bonito. Professor. Meu Deus. Aí, Duda, aí entra outro aspecto, é o processo de formação do jogador de futebol. Eu acho que o Brasil está na hora de reformular, no geral, tem alguns clubes que têm um processo de formação do jogador de futebol. Aonde tu mais... Em todos os sentidos. Todos. Tanto no sentido da recompensa, quanto relacionado à metodologia. E eu te mostro alguns detalhes que tu... Pode falar. Em relação a isso. Metodologicamente, em determinados ciclos do desenvolvimento humano, principalmente naquela fase que tu está até os 12, 13 anos, o mais importante é tu deixar jogar. O mínimo de intervenção tu deve fazer. Porque o futebol... De forma lúdica, tu quer dizer, joga em bola. Joga. O futebol está muito mais para arte do que o esporte de alto rendimento. Isso não quer dizer que não tenha sofrimento. Então, até os 12 anos. Nesse momento, é o jogar, é o brincar. E tu vai mostrando algumas coisas para eles em termos de fundamento.
Na segunda fase, no segundo ciclo do desenvolvimento, se tu quer botar 2 ciclos ou 3 ciclos, tu começa já a trabalhar em cima, tu dá liberdade para ele, mas tu começa já a trabalhar em cima dos fundamentos. Tem uma coisa, tu só melhora aquilo que tu repete. Treinar, E outra treinar, coisa, treinar. e aquilo que tu repete, dentro de uma metodologia, tu não te mecaniza. Vamos supor, bola parada. Se eu repetir a bola parada, as diferentes formas, eu vou melhorar o meu fundamento da bola parada. Se eu repetir o cabeceio, eu vou melhorar meus fundamentos do cabeceio. Se eu repetir o domínio da bola, eu vou melhorar. Porque isso tu vai formando uma memória. Essa memória motora tu forma numa região do cérebro que chama-se gânglios basais. Aí tu automatiza. Quanto mais tu vai automatizando. Isso nós não fizemos a repetição. Porque não dá tempo? Trabalha muito. Não, dá tempo. Se tu está trabalhando na formação, tu tem que buscar metodologicamente. Só um pouquinho. Tu quer formar jogador ou quer formar time? Não, eu quero formar jogador. Tu tem que formar jogador para formar time. Então isso é um complemento, isso é importante. Te mostrei lá, quanto menos intervenção. Aqui no fundamento, as intervenções, o cara está num processo de desenvolvimento. Então tu tem que cuidar das tuas intervenções em relação a corrigir o movimento, porque a nossa mecânica corporal é diferente. Então tu vai ter alguns padrões que são mínimos que tu vai intervir. Tu não pode dizer isso aqui está errado, tu não pode, faz isso aqui. O jogador de futebol não consegue assimilar. A criança, o jovem tem dificuldades, então tu vai mostrar. A cultura tática, a flexibilidade cognitiva, a inteligência para jogar, tu vai mostrar metodologicamente através de várias formas metodológicas de jogar. Aí, nesse meio tempo, tu vai trabalhar conceitos táticos simples. Por quê? Tu não maturou. A tua maturação cognitiva ela não alcançou um determinado nível e tu não tem uma determinada experiência, que tu tem jogadores no profissional que não tem essa maturação, tem dificuldade de entender como é que tu quer que um guri de 15 anos entenda. Então tu tem que trabalhar. Então isso é metodologia. Essa progressão passa a ser importante. Nós estamos pecando em relação a isso. Tu tem que formar jogadores para formar time. Tem que ganhar. Formar jogadores para formar time. Se formar ganhando, melhor, né? Não. Tu tem que criar o espírito competitivo. E outro aspecto também é o sistema de recompensa. Recompensa. Quanto mais tu buscar recompensa na tua formação, recompensa pela materialidade midiática, um carro, uma casa, tu vai ter, dá as condições, mas quanto mais tu buscar essa recompensa, a tendência mesmo é existir um processo de acomodação no processo de desenvolvimento. Então, as recompensas também têm que ser progressivas, e não são progressivas. Aí tu pega um guri com 13 anos, tu dá uma série de mordomia para esse guri, ele passa a ser, porque ele é o bom, ele é protegido. Essa proteção não deve existir. Professor, mas o senhor chegou a trabalhar com base no início, depois só com profissional? Trabalhei com a base. Esse conceito é porque tu pegou gente subindo? Peguei gente subindo, trabalhei na base e venho estudando há mais de 20 anos a formação de jogadores de futebol. Tenho trabalhos agora sobre formação de jogador de futebol, sobre formação da formação das categorias de base, sobre a progressão do jogador de futebol. Tá, e por que tu não consegue aplicar isso neste momento dentro de um clube? Porque assim, eu tenho umas coisas, vou te deixar bem claro, eu apresentei na PUC agora, no curso de MBA em liderança, gestão, gestão de equipes, gestão de excelência. Tem algumas coisas que vai criar atrito. Eu vou te dar um exemplo. A base são formadores, não são treinadores. São formadores. E os formadores, vamos supor, o sucesso do formador é dentro de um ciclo, se aqueles jogadores for atingir determinados estágios dentro daquele ciclo. Aí ele vai adiante. Aí é o formador. O formador, ele tem que ter equipe para ganhar, ele tem que treinar para ganhar, mas ele tem que formar jogador. E as coisas têm que ser, esse ciclo tem que estar encadeado. E esse ciclo não é encadeado. Eu entro lá,
Eu fui contratado pelo Cacimbinha Futebol Clube, ou pelo um grande clube, para me ser treinador do infantil. Não quero saber do resto, eu quero formar um time para me ser campeão. Que aí eu sou treinador do infantil, eu posso subir para o juvenil. Entendi. Isso é a realidade. Então, formar time tem muita diferença em formar jogadores. Agora, eu posso formar jogadores para formar time. Isso tem que ter uma mentalidade, é uma filosofia. O maior patrimônio hoje de um clube de futebol não é a sociedade anônima, não é mudar a gestão, é formar jogador. O maior patrimônio é a formação de jogador. Olha o que tu tem, a formação de jogadores. Agora participei do encontro na Universidade do Futebol, que estava discutindo, me mostraram alguns exemplos do Ajax, alguns clubes europeus estão formando jogadores. Então a formação é fundamental. O patrimônio do clube está ali, o maior patrimônio do clube. Só que tu vai ter que quebrar, tu tem que ter capacidade de quebrar determinados paradigmas. Tu tem que cortar o status quo de determinadas pessoas. Isso aí tu passa a ter. É um trabalho complexo. Só que os clubes hoje têm que acreditar numa proposta e dentro dessa proposta tem que investir nessa proposta. Só que tu não investe. E outro aspecto também importante, que muitas vezes tu te sente impotente. Não é? Eu não estou falando das pessoas que estão trabalhando. Tu tem profissionais. Nunca nós tivemos no Brasil profissionais tão qualificados com tanta formação como nós temos hoje, em todas as áreas referentes ao futebol. Isso não. Muitas vezes nós temos uma estrutura, que em termos de gestão, ela vem falhando muito, porque ela não tem convicção. As estruturas muitas vezes Porque tudo é baseado em resultado. Em resultado. E outra coisa, tu tem que vender para o teu torcedor que tu quer formar. Claro, tu não quer ficar, tu vai buscar equipe competitiva, mas tu tem que formar. O processo de formação passa a ser importante. Então isso aí eu acho que é um ponto que eu tenho muitos, ouve bem, eu não estou fazendo uma crítica ao contexto. Eu falo de uma crítica em relação à estrutura, não às pessoas. A estrutura, não tem uma estrutura. Outra coisa, tu tem um ciclo muitas vezes de 2 anos para uma direção. Hoje dupla Grenal é 3. 3 anos. É pouco, tu tem assistido 3 anos. Então o que eles querem? Eles querem resultado a curto prazo. Mas a base é um patrimônio do clube. A base, para mim, as categorias de base, elas deveriam ter. Tá no estatuto. Ela deveria estar no estatuto da mesma forma que a gestão patrimonial. Tu está entendendo? Que independente disso, que possa a gestão patrimonial ter não mexe aí na base. A gestão patrimonial como a gestão base. Mexer, eu acho que muitas vezes tu tem que mexer. Não, eu digo, não mexe, mas é patrimônio do clube. Tu tem que acreditar no processo de formação. Não, acho espetacular. É a formação. E outra coisa, a formação, tu trabalha muito um componente na formação, o componente emocional. Que a gente discute, o emocional e o componente cognitivo. Te dou 2 exemplos. Michael Jordan, vou te dar outro, Cafu, outro do futebol americano, que era casado com a Gisele Tom Brady. Tom Brady, tá. Que na classificação, qual foi a classificação dos 300, que lugar entrou o Tom Brady? Ele foi mal. 299. No draft. Draft, 299. Que lugar entrou o Michael Jordan? Que lugar? Como ele, na fase da universidade, no basquete, não pegou a seleção. Cafu, 5 peneiras. Qual é o diferencial desses caras? Naquela época era técnico? Provavelmente. Era inteligência cognitiva? Tecnicamente, formal? Era o quê? Como é que eles chegaram? Chegaram pelo emocional, pelo esforço, pela dedicação. Então, estou te dando 3 exemplos agora que eu levantei. Então, tu vê, se esses caras chegaram que estavam lá embaixo, por que eles chegaram? Pelo componente emocional e pelo componente cognitivo. Muitas vezes tu vê determinadas pessoas, como é que esse cara chegou? Chegou porque ele esforço emocional, cognitivo. Aí tu vê outros que têm talento, não consegue chegar. Porra, esse cara jogou comigo, que talento esse cara tinha, o cara não foi. Não passou de um sub-18, sub-17. Tu te lembra de no Inter ter visto craques pelo caminho? Tu vê muitos. Isso tu vê, cara. Como? Mas é o emocional e o cognitivo. Então, isso tem que ser trabalhado, isso está dentro de uma metodologia, isso está dentro de uma filosofia.
E outra coisa também que o clube tem, essas regras, essa parte normativa, ela tem que estar clara. Tu formação. E tu tinha que priorizar a formação. Os clubes, o Brasil com o talento que tem, com os talentos que tem. Outra coisa, tá louco. E outra coisa, nós temos aqui os negócios que são feitos no futebol, tu tem gestores de negócios altamente capacitados, porque os caras estão botando lá. Então tu tem gestor de negócio que estão fazendo, tu tem gestor, esses jogadores, como surgiram, porque tu tem bons captadores. Então nós temos um manancial de profissionais da mais alta relevância. Agora essa estrutura tem que ser mudada. Professor, por que o senhor não está neste momento trabalhando em algum clube de futebol? Agora te peguei. Querido Duda, assim, ó, o mercado é fechado. E tem outra coisa, Duda, que existe muito, é o preconceito do etarismo. Isso existe, muitas vezes. Isso... Quantos anos tu está? 72 estou fazendo. Então existe o preconceito. Existe o preconceito do etarismo. Então existe, essa parte existe. Então não tem... O que acontece? Tu vai desenvolvendo... Teu último trabalho em clube foi o Santos. Foi o Santos. Estive com o Falcão lá, foi há 1 ano e meio atrás. Nós não fomos bem no Santos. Não. Nós fomos... Não foi bem. Foi o ano da queda? Foi o ano da queda, nós saímos o Falcão saiu na 18ª rodada. E eu saí na 19ª, saí em seguida. Inclusive a direção pediu para mim continuar. Eu não disse para o presidente que eu não tinha condições emocionais. E outra coisa, eu fui com o Falcão, tinha que voltar com o Falcão, e naquele momento não tinha. Aí ele me disse, nós temos um treinador. Quero saber. Não, alguém do Conselho de Gestão disse, ele fica conosco, tá. Eu digo, não, eu faço a transição, depois vou embora. Aí, quando foi a transição, o presidente, o Rueda, um cara que queria... Hélio, nós temos um nome, o que tu acha? Quer um nome, Diego Aguirre. Eu disse, é uma decisão de vocês, foi uma decisão nossa. O que tu acha? Eu digo, um treinador tem experiência, tem um bom relacionamento, trabalhei com ele 2 vezes, é um bom treinador, e vai ter um bom relacionamento, ele tinha saído do Tour. Então liga para ele. Aí eu liguei para o Aguirre naquele momento. A transição foi Falcão, Turra e Diego Aguirre? Não, Falcão, Turra, Diego Aguirre. Depois o Diego Aguirre saiu, ficou 6, 7 jogos e aí entrou o Marcelo Fernandes. E ele que cai, termina, conclui. Aí nós saímos, quando o Diego Aguirre assumiu, nós estávamos 1 ponto para sair da zona do rebaixamento. E o Diego, eu acreditava assim, tiraram o Diego antes, né? Eu acreditava quando eles colocaram o Diego. E aí nós começamos com o Odair, né? O Odair trabalhou lá. E o Santos tem a estrutura do Santos, tem uma história, né? Porra! Santos, E tem uma torcida que cobra. Apaixonada, cobra. O último trabalho foi no Santos. Então, tu pegou Grêmio. Eu fui agora a 25 anos de... Eu fui assistir a estreia do Kleber lá contra o CRB. O Klebinho. Fui assistir. Estava lá na Vila. Eles foram eliminados, não? Foram eliminados do CRB, mas eu estava vendo o jogo agora o último jogo o primeiro jogo dele contra o CRB, e agora ver esse jogo com o Flamengo é outro time. O último ele está conseguindo, né? Melhorou muito em termos de qualidade. Tomara que faça um... Acabou pegando um carinho pelo Santos, pelo jeito que faça um também. Trabalho. Eu trabalhei lá, tu passa a ter um sentimento, né? Como eu trabalhei no Grêmio, tenho sentimento, só que quando eu saí do Internacional, 25 anos e 2 anos, eu passo a ter um amor eterno ao clube, né? Imagino. Aí muitas vezes assim fecha a porta, mas depois de 25 anos e 2 meses, na minha idade, saindo dentro de um clube, tem que ter Por que tu saiu do Inter? Eu saí do Inter, eu acho que a própria... já tinha eu senti que tinha uma tendência da atual direção em relação à minha permanência. Tu percebia. Aí eu tive conversa com o Paulo Brax. O Paulo Brax, nós temos que conversar, e não conversava. E aí era o Papaléu, que era o vice-presidente. Vamos conversar. Eu disse, eu não tenho que conversar.
não tem nada a conversar. Se querem me demitir, me demito. Não, mas não é bem assim, nós esperamos. Mas aquela conversa que... Sim, nós vamos... acabou de dormir, vai ou vai? Aí eu, depois de 25 anos, 2 meses, passei uma história no Internacional, tinha sido diretor, fui coordenador geral, coordenador de preparação física, coordenador de performance, entreguei uma vida, tinha bastante experiência. Aí cheguei um ponto que eu digo, aí conversei com o Papaléu e com o Paulo Brax, e aí saí sem, não tenho nenhuma mágoa do Internacional, nem das pessoas. Foi isso aí, eu acho que foi um período, foi um ciclo um ciclo importante na minha vida. Imagino. Na minha vida profissional, Duda, foi um ciclo muito importante na minha vida profissional e eu tive, nesse período todo, o clube te admitir como funcionário 25 anos. Hoje em dia, então, sou grato ao Internacional. E trabalhar no Grêmio é uma possibilidade hoje em dia? Não, o que acontece? Como eu fiquei tanto tempo, eu sou grato ao Grêmio. Grato, começando lá, né? Comecei lá, tenho uma gratidão ao Grêmio muito grande. Mas dessa altura, essa altura da vida, se eu colocar assim, vou trabalhar no Grêmio, é uma ambição, podia ser uma ambição profissional, uma fase também egoísta, comigo mesmo, que eu vou te explicar por quê. Porque depois, dentro da rivalidade Grêmio Internacional, depois de 25 anos no Internacional, de me identificar com o clube, é muito difícil em relação a isso. Posso ter muita resistência, inclusive dificuldade em relação ao meu trabalho, né? Mas tem uma gratidão, mas não... se eu quisesse abrir as portas para trabalhar no Grêmio, quando eu saísse do Internacional, não escrevia Amor Eterno Internacional. Sim. Eu quero bem o Grêmio, sou grato ao Grêmio, mas eu acho que esse ciclo no Grêmio já passou. Está com os olhos mareados, professor. Não, o ciclo no Grêmio passou. Passou, acho que foi um ciclo importante. Sou grato assim, às pessoas com quem eu trabalhei, ao clube. Não torço contra o clube, torço contra o clube quando eu estava no Internacional jogando contra o Grêmio. Mas não torço contra. Não tenho, assim, não me sinto... Quando estava no Inter, queria que o Grêmio, é óbvio, perdesse naquele ano. Mesmo quando estava rebaixado, no Internacional, eu externava que eu não queria ver o Grêmio rebaixado, queria que subisse, porque, em relação também à minha profissão. Porque os clubes, quando estão por cima, tu passa a ter mais mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é importante. Eu tô dentro da área de trabalho, então tu tem que torcer para que empregue mais profissionais, que tenha mais profissionais. A gente estava próximo agora no verão lá e estava com o Filipão, a relação com os gremistas é a melhor possível. Não, tenho tudo, mas é um momento da vida, né? Da vida. E eu tenho uma empresa de consultoria dentro dessa área aí, consultoria, assessoria esportiva. Não, tu tá voando, professor, tu não precisa muita... Não, vamos tocando. Olha aqui, já que tu tem um amor eterno pelo Internacional, a Alfa, já que essa direção, eu tô botando na minha boca, essa direção te mandou andar de uma forma respeitosa, a Alfa tá te trazendo essa camiseta do Inter aqui, ó, linda, Segredo. Que a Alfa está patrocinando, então é para você, muito professor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, camisa aqui, ó. Olha aí, amor eterno internacional. Tio. Não tenho mesmo, não vou te... Não, mas eu podia estar jogando profissionalmente com isso, mas não estou jogando. Estou sendo transparente contigo. Um profissional que está com tantos anos no mercado não precisa mais fazer média. Não estou fazendo média, mas é verdade, Duda. Chega um ponto que vou dizer o quê? Não, tá louco, tia. Não, aí muitas vezes eu tenho amigos que dizem assim, porra, o que tu tem que colocar amor eterno? Porra, para aqueles caras lá, eu digo, não, amor eterno é isso. Eu tive com o Dr. Fábio tive um período com ele junto com o Clube dos 13, Singapura, Hong Kong, Macau, a situação. E o Dr. Fábio, muitas vezes, eu tive uma reunião e disse assim, eu te trouxe aqui para te sair de lá, para te arrumar. Vem e volta pro Grêmio, tia. Nós tínhamos uma reunião, muitas vezes, de um empresário, conversando, eu estou com ele ali, aí ele dizia assim, para de fazer média, eu te trouxe aqui para te arrumar emprego mesmo, para te sair de lá. Olha aqui, professor. Neugbauer é
um dos nossos parceiraços aqui no assado, e o Nego Bar oferece ao professor 2 chocolates. Ó, esse aqui eu peguei pra ti, ó, 55% cacau, tá? Esse é bom, esse eu me cuido. Ah, então, é isso aí mesmo. Estou caminhando 2 horas por dia, fazendo trilha. Vou fazer Santiago de Compostela. Quanto tempo vai ser isso aí, tia? Eu não sei se vou fazer 30 dias ou 15 dias de caminhada. Rapaz, é pegado, Vou hein? fazer. Não, 72 anos vai fazer Santiago vou fazer. de Compostela. Não, pegada foi a trilha. Tá aí a Vicky que sabe, que viu Sério? todo. Pegada na trilha eu cheguei a ficar com 66 a minha saturação de oxigênio. Pô, 66 eu podia óbito. Podia, tá aí, mas é legal isso. Foi um desafio. E o homem só cresce E eu através vou dos fazer outro desafios. desafio. Ô, Duda, sabe o que a minha filosofia de vida é que tu tem que sofrer. É. Tu tem que ter adversidade. Para te conquistar alguma coisa, tem tô que ter vendo. adversidade. É Muito isso aí. obrigado, olha aqui, ó, maravilhoso. Não, e tem mais! Calma pô, que não só acabou! presente. Só presente, olha aqui, ó, porque, professor, eu tenho, junto da Dom Fiorello, um sal oficial, que é uma collab, ou seja, juntamos as marcas e fizemos o melhor sal de churrasco do mercado do assado. Então tá aqui para o professor Hélio. É tu que faz o churrasco, ou o Felipe faz? Não, faço eu. Faço Não, o tu. Felipe faz bem. Ah, faz bem? Então, ó, aqui Muito também bem. tem outro. Então tem 2 salos. Querido, Vou muito deixar obrigado. para tua família, para ti poder assar também. Querido, muito obrigado. Tem Foi- presente para todo mundo. Duda, foi um prazer Porra, enorme eu estar que aqui diga. contigo, conversar contigo, contar conversa. Fiquei muito feliz. Jogar conversa fora. Se não fosse tu, Falar de a Grêmio gente não tinha Internacional. Abel Braga nesse canal, tia. Ah, Abel Braga. Porra, foi tu que me... Quem está chegando agora, vem aqui em Porto Alegre, é o Tite. Deve estar vindo. Olha aí, vamos atrás do ex-técnico, tu vai me pifar o Tite. Pronto, vamos mandar uma foto já pra ele. Ó, professor Hélio Caveta, a rede social do Hélio já passou inúmeras vezes, tá? Quem cuida é a Vicky, ou seja, tenham cuidado com essa rede social. Muito obrigado. Linda, Vicky. Extremamente competente. Eu desculpa eu ter te apresentado ela. Desculpa, e outra coisa, tem outra qualidade. Né? Não fala da qualidade. Eu sei qual é. E não, é até demais, cara. Essa é demais. Ela é demais. Ela tinha que rever isso aí. Rapaziada, curtiu? Deixa o seu like, claro, deixe também o seu comentário a respeito dessa resenha muito boa. Indique isso para os seus amigos e a gente volta no próximo assado.